E aí, já parou para pensar que toda aquela incerteza de um projeto, aquele e se algo der errado, pode na verdade virar uma vantagem estratégica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da gestão de riscos. Vamos entender como essa ferramenta pode ser poderosa para a gente navegar no futuro e, claro, garantir que os objetivos sejam alcançados. Bora ver como sair daquele modo de só apagar incêndio e passar para um planejamento de verdade. Ok, para começar, vamos alinhar uma coisa super importante. Muita gente confunde problema com risco, mas olha, são coisas bem diferentes. Um problema já aconteceu. O leite derramou, o incêndio já começou. A gente corre para apagar, é uma ação totalmente reativa. Agora, um risco? O risco é outra história. É uma coisa que pode acontecer, uma incerteza lá no futuro, e é aí que está o pulo do gato. Com o risco, a gente pode ser proativo. A gente pode se preparar para evitar um incêndio. Essa mudança de mentalidade de olhar para frente é a base de tudo. Beleza. Então, por onde a gente começa essa jornada? Bom, o primeiro passo, claro, é a identificação. É o momento de, abrir bem os olhos, reunir a equipe e mapear tudo aquilo que pode, de alguma forma, impactar o projeto. É um exercício de enxergar o que pode acontecer antes que aconteça. Mas, afinal, o que é exatamente um risco? A definição formal da norma ISO é perfeita para isso: efeito da incerteza nos objetivos. A palavra-chave aqui é efeito. E o que é super interessante é que esse efeito não precisa ser só negativo, não. Claro, pode ser um atraso, um custo extra, mas também pode ser uma oportunidade, algo positivo que surge do nada. Então, gerenciar riscos serve tanto para as ameaças quanto para as boas surpresas. E olha só que interessante. Quando a gente fala de risco, a cabeça vai logo para dinheiro e prazo, né? Mas a coisa é muito, mas muito mais ampla. Dá uma olhada nessa lista. A gente está falando de risco técnico, tipo um software que não funciona como esperado, risco estratégico, vai que o mercado muda, e até riscos externos, coisas que a gente não tem controle nenhum, como uma nova lei. É um verdadeiro exercício de visão 360 graus. Certo, então a equipe se reuniu e agora temos uma lista, talvez até bem grande, de possíveis riscos. E aí, não basta só listar. O próximo passo é analisar. Porque, vamos combinar, não dá para tratar todos os riscos da mesma forma. A gente precisa medir o tamanho de cada desafio para saber onde focar nossa energia. E a análise de riscos, segundo a norma, tem um propósito bem claro: entender a fundo a natureza de cada risco para a gente poder determinar o nível dele. Ou seja, quão grande é essa ameaça ou essa oportunidade? É nesse momento que a nossa lista de riscos deixa de ser uma simples lista e se torna uma ferramenta de priorização de verdade. E para fazer isso, a ferramenta mais famosa e, olha, super útil é essa aqui: a matriz de probabilidade versus impacto. A ideia é genial de tão simples. A gente vai avaliar cada risco que listamos olhando para duas coisas. Na vertical, a probabilidade. Qual é a chance disso aqui acontecer de verdade? E no horizontal, o impacto. Beleza, mas se acontecer, o estrago vai ser grande ou pequeno? É uma maneira super visual de organizar o pensamento. E aí, quando a gente começa a colocar cada risco no seu lugar na matriz, a mágica acontece. Fica tudo muito claro. Aquele risco que tem uma chance enorme de acontecer e que, se acontecer, vai ser um desastre, ele vai lá para o cantinho vermelho, o risco extremo. Esse aí tá piscando, gritando por atenção. Agora, aquele outro, com chance baixa e impacto pequeno, ele cai lá no verde. A gente fica de olho, mas sem perder o sono. Essa visualização colorida diz na hora onde a gente precisa concentrar os esforços primeiro. Perfeito. Já identificamos e priorizamos os riscos. Agora é hora de arregaçar as mangas. Chegamos na terceira etapa: planejar as respostas. Afinal, não adianta nada saber do risco e ficar de braços cruzados, certo? A pergunta agora é: qual é o plano? Basicamente, a gente tem 4 grandes estratégias. A primeira é evitar. Se um risco é muito grande, a gente muda o plano para ele nem existir. A segunda é mitigar. Aqui, a gente tenta diminuir a chance dele acontecer ou pelo menos diminuir o estrago. A terceira é transferir. É quando a gente passa a responsabilidade para outra pessoa, como contratar um seguro. E por fim, a gente pode aceitar o risco. Parece estranho, né? Mas às vezes a melhor ação é não fazer nada, só ficar ciente e ter um plano B na manga, caso ele se concretize. E essa frase aqui, ela resume a filosofia toda de uma forma brilhante. Ninguém está falando em criar um projeto à prova de balas. Isso é impossível. A questão não é eliminar riscos, mas sim ter controle. É saber o que pode acontecer, qual o tamanho do impacto e ter um plano de ação pronto. É sobre estar preparado, não sobre ser invencível. E isso nos leva para a última etapa, que na verdade não é bem uma última etapa.
Porque ela nunca acaba. É o monitoramento. Não adianta fazer todo esse planejamento lindo no começo e depois esquecer o plano na gaveta. A gestão de riscos é um processo vivo que respira junto com o projeto. A realidade de qualquer projeto é que as coisas mudam. Um risco que era pequenininho pode virar um problemão da noite para o dia. E riscos novos aparecem no caminho. Por isso que aquele plano de riscos não pode ser um documento estático. Ele precisa ser revisitado, atualizado. É esse monitoramento ativo que vai manter a equipe sempre um passo à frente, pronta para ajustar a rota e evitar as surpresas. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Em qualquer projeto em andamento agora, vale a pena se questionar. Quais são as incertezas que a equipe talvez não esteja enxergando? Porque começar a responder essa pergunta já é o primeiro passo para transformar o desconhecido em preparação e, no final das contas, em sucesso.